na primeira epístola de João, capítulo 1. 1 João está lá um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler aqui os versículos de 5 a 10. A mensagem desta manhã está baseada em um tema que percorre todo o capítulo 1, mas nós leremos aqui apenas os versículos de 5 a 10. 1 João, Epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, irmãos, antes de Apocalipse, um pouquinho antes, viu? É um dos últimos livros aí. 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor nessa manhã para nós. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, o fizemos mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Amém? Eu quero que você leia comigo agora o versículo 9 novamente. Vamos lá. 1, 2, 3. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus amado e de bondade, nós lemos a Tua palavra aqui nessa manhã, Pai. E nós lemos que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Pai querido, nós entregamos nossa vida nas Tuas mãos, Pai, sabendo que o socorro é presente, Pai. Sabemos que o Senhor é o socorro presente na hora da angústia, Deus. Sabemos que o Senhor é aquele que nos visita de forma soberana e nos dá a alegria de ser restaurados. Pai querido, obrigado por essa palavra nessa manhã. Nós te pedimos que o Senhor nos visite, Pai, que o Senhor nos inflame, que o Senhor inflame o nosso coração, Pai. Que o Senhor nos visite de forma soberana, Pai, para que tudo que for dito aqui nesta manhã seja para engrandecer o Teu nome. Deus, nós te agradecemos pelos irmãos aqui presentes. Nós te pedimos na humildade do coração que o Senhor possa para que o Senhor possa nos inflamar, para que saiamos daqui ainda maiores do que chegamos, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar e que essa palavra possa fazer a paz ao nosso coração nessa manhã. Nós te agradecemos também, ó Deus, pelos dízimos que foram depositados no altar do Senhor. Te agradecemos pela presença do irmão Amaro quando nos convocou aqui para que sejamos santos, num canto, num hino maravilhoso. Te pedimos que o Senhor abençoe aqueles que não puderam contribuir, Pai, mas que o Senhor possa abençoá-los da mesma forma e que o Senhor abençoe também as pessoas que nos visitam nessa manhã, que eles possam sair daqui cheios da Tua palavra, Pai. É a oração que te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, podeis assentar, meus queridos, mas deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos refletir um pouco nesse texto que lemos aqui nessa manhã. E a nossa reflexão nessa manhã é sobre confissão de pecados. Irmãos, confessar os pecados é estar em paz com Deus. E João escreve essa carta, né? Essa epístola, e o propósito dessa epístola era justamente reafirmar a confiança dos cristãos da época, né? E o destinatário da carta, João escreve esta carta. Ele não escreveu esta carta para uma igreja em específico, mas ele escreve para todos os crentes, em todos os lugares, em todos os tempos. Por isso essa palavra chegou até nós aqui. Amém? E o panorama aqui, da
da época que João escreveu essa carta, João já era uma pessoa idosa. Talvez ele escreve aqui no momento que ele era o único dos discípulos de Jesus que estavam vivos ainda, né, naquela época, né, ele já era idoso. Ele ainda não havia sido exilado para a ilha de Pátimos. E como testemunho ocular de Jesus, aquele que andou ao lado de Jesus durante todo o tempo, ele escreve com a autoridade de Deus. E os escritos, né, da história da igreja conta que um homem chamado Irineu, que foi bispo de Lyon, em Vienne, no sul da França, por volta mais ou menos de 185 depois de Cristo, ele escreve que Papias, um grande amigo de Policarpo, que foi um grande pai da igreja também, era ouvinte pessoal de João. Eles gostavam de ouvir João falar, né? Então, assim, isso aí mostra para nós que testemunhas que conheceram João pessoalmente, né? Irineu, ele não apenas citava parte da epístola de João, como ele também declarou João como um discípulo verdadeiro do Senhor. Fatos esses, irmãos, que servem para confirmar a autenticidade dos escritos de João, que foi um discípulo verdadeiro de Jesus. Então, o tema aqui dessa manhã fala sobre confissão de pecados, né? A importância de nós refletirmos sobre essa importância de nós confessarmos nossos pecados, né? Para garantir, assim, um relacionamento com Deus. O texto diz aqui no versículo 5 que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E nós devemos também andar na luz, como servos, como pessoas que caminham junto com Cristo. E o que nos impede, de fato, de termos um relacionamento perfeito com o nosso Deus? É justamente o pecado. O que está nas entrelinhas aqui do que João escreveu é o mesmo que está lá em Oséias, quando Oséias repreende o povo de Israel. Lá em Oséias 14:1, ele diz assim: pelos seus pecados estais caído. Irmão, a ideia aqui é a mesma. A ideia aqui é um afastamento de Deus por causa da queda, por causa do pecado. Uma pessoa que anda na luz, que não anda na luz, na verdade, é uma pessoa caída. Não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os outros, e nós, na verdade, somos inclinados ao pecado. Nós somos inclinados ao pecado e estamos longe de Deus por causa do nosso pecado. Irmãos, pecado é uma enfermidade incurável. O pecado, ele não tem cura. O pecado é uma enfermidade que nos assola grandemente a nossa vida. Nós pecamos todos os dias. Nós estamos aquém da misericórdia de Deus por causa do nosso pecado. E Deus sabe disso. Deus sabe que somos fracos. Deus sabe que caímos facilmente. Deus sabe como o nosso coração é desejoso de fazer coisa errada. Somos, de fato, inclinados à soberba. Principalmente, irmãos, quando Deus nos abençoa. Quando somos abençoados por Deus, quando vivemos dias prósperos na nossa vida, nós somos soberbos, né? Isso aconteceu com o povo de Israel, e nós não somos diferentes não, viu, irmãos? Mas eu quero dizer para os irmãos que tudo na vida tem uma escolha. Tudo na vida tem uma escolha. Muitos dizem, talvez, coisa do destino, outros falam sobre pré-determinismo. Nada disso existe, irmãos. Tudo na vida é uma escolha. Então, assim, vamos exemplificar aqui, né, uma coisa de maneira bem simples, bem cotidiana. Imaginem só, você está sujo, o cheiro do seu corpo não é agradável. Na sua casa você tem água, você tem sabonete, você tem shampoo e você tem lá um chuveiro. Logo você escolhe ficar limpo ou você continuar sujo, fedido, né? Então tudo, por mais simples que pareça, depende da nossa escolha. Muitas vezes você chega em casa cansado do serviço, você fala assim: hoje eu vou dormir sem banho, estou cansado, não vou nem tomar banho. Não acontece isso? Mas eu quero dizer para os irmãos aqui que essa simples exemplo aqui, né, acontece também na nossa vida espiritual, irmãos. Quando as nossas escolhas,
que devem ser feitas em relação à nossa vida espiritual, elas são feitas erradas, de formas erradas. E a ideia aqui é que você e eu busquemos viver uma vida santa. João descreve aqui para nós, nesse texto, ele nos convida aqui a sermos verdadeiros, né? A falar a verdade, não mentimos, né? Ele nos convida aqui a caminhar na luz das Escrituras, ele nos convida a confessar os nossos pecados, a arrepender dos nossos pecados e viver uma vida em paz com Deus. Esse que é o resumo do texto que nós lemos aqui nessa manhã. Então, olhando para os versículos aí, por isso que eu pedi você que deixasse a sua Bíblia aberta, no versículo 5 aparece que Deus é luz. Irmãos, esta é a mensagem principal que Cristo veio entregar para nós. Deus é luz. E que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Cristo é a maior manifestação humana dessa luz que eu estou falando aqui. Deus Todo-Poderoso habita em uma luz a qual homem nenhum pode se aproximar. Deus é santo. Nenhum homem pode ver a glória de Deus por completo. Deus é espírito. Deus é fogo consumidor. Deus também é caminho. Deus é vida. Deus é luz. E aí eu queria que você olhasse para os textos que nós lemos aqui nessa manhã, que há aqui uns 5 se. A palavra se é uma palavra que expressa uma condição. Se. Percebam comigo que nos versículos 6 ao versículo 10, há essa palavra se, que fala da nossa experiência humana. Note que ele fala, se dissermos que temos comunhão, ele fala aqui, no versículo 6. No versículo 7 ele diz, se andarmos na luz. No versículo 8 ele diz, se dissermos que não temos pecado. No versículo 9, se confessarmos nossos pecados. No versículo 10 ele diz, se dissermos que não pecamos. Note que há um se condicional em todos os versículos, mostrando uma condicional, uma condição para que eu e você possa nos relacionar com Deus. Note que o autor ele apresenta aqui para nós um típico paralelismo entre os versículos. Note que o versículo 8 e o versículo 10, versículo 6, desculpa, eles têm um paralelismo muito grande, né? Note que no versículo 6 aqui, ele fala sobre uma hipocrisia, né? Mentiroso. No versículo 8 ele fala um engano, aquele que engana a si mesmo. E ele tem um paralelismo também no versículo 9 e no versículo 7. Quando ele fala, no versículo 7, ele fala do cristão, né, no caminho certo. E no versículo 9, ele fala do pecador arrependido. Note que há todo um paralelismo aqui, que João, para explicar aqui essa passagem, ele traz para nós aqui nessa manhã, irmãos. E por causa da mensagem afirmativa, o verso 9 em específico, é uma mensagem mais conhecida da epístola e até mesmo, talvez, do Novo Testamento. É uma epístola muito conhecida, talvez, da Bíblia toda. Esse versículo aqui, número 9, quando fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu quero que você olhe com carinho para esse versículo aqui, versículo 9, que é a fonte de reflexão da nossa mensagem nessa manhã. Eu quero que você entenda comigo aqui, nós vamos dividir o versículo em 3 partes. Olhem para a sua Bíblia aí. Primeira parte do versículo, se confessarmos os nossos pecados. É a parte A do versículo 9. Segunda parte do versículo, Ele é fiel e justo. Beleza. A terceira parte do versículo, para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o versículo 9, ele tem 3 divisões, a parte A, a parte B e a parte C. Note que a primeira parte, se confessarmos nossos pecados, é uma condição. A primeira parte é uma condição, se confessarmos nossos pecados. A segunda parte está a nossa segurança, Ele é fiel e justo. E na terceira parte do versículo está o cumprimento, está o resultado da nossa decisão da parte A, se confessarmos nossos pecados. Então, agora que você entendeu bem esse versículo, nós vamos olhar uma parte por vez. Primeira parte aqui, ó. Se confessarmos nossos pecados. Aqui, irmão, está uma condicional. Eu posso confessar os meus pecados, como eu também posso não confessar os meus pecados. Mas eu quero dizer para você que a frase diz,
ela mostra aqui um conhecimento. Note que, nas entrelinhas do texto, só confessa pecado quem é pecador. Quem não é pecador não precisa confessar. Então, aqui já tem uma predisposição mostrando que, se confessarmos nossos pecados, já estou me intitulando como um pecador. Esta é a parte condicional, a frase que mostra o nosso conhecimento do pecado. Eu reconheço que sou pecador. Então, encaramos o pecado aberto e honestamente, sem esconder, sem achar desculpa para ele. Papo reto, irmão, papo reto. Eu reconheço o meu pecado. Eu encaro o pecado de frente. Para sermos verdadeiros cristãos, caminhar na luz das Escrituras, né? Confrontamos os pecados que cometemos sem nos defendermos ou justificarmos. É isso que João quer dizer. Confessamos nossos pecados para mostrar o nosso arrependimento e removê-los da nossa vida. Note que o texto não diz quando, onde e como confessar os pecados. Mas o arrependimento diário do pecado nos leva a uma confissão contínua, irmãos. No texto de João aqui, se você olhar no grego, diz o seguinte: se continuarmos confessando os pecados. Note que há aqui uma continuidade. Não é eu confessar uma vez e acabou. Eu continuo confessando meus pecados. Esta é a palavra que está escrita aqui. Note que a palavra pecado, ela está escrita no plural. Pecados, justamente para indicar a magnitude das nossas transgressões. Então, irmãos, a palavra confessar no grego, ela significa homológio, que significa pessoa que fala, homem falando sinceramente da sua condição com Deus. Isso é confissão, é a palavra no grego. De fato, é uma confissão de pecados. E a palavra pecado significa amartia, que é equivalente, que significa errar o alvo, significa desviar-se do caminho, significa desviar-se da lei. Então, juntando a palavra confessar pecados e confessar pecados, significa que a ideia aqui do texto é confessar os pecados a Deus com sinceridade, que você errou, que você desviou do caminho, que você descumpriu a lei e que você está arrependido de ter desviado da lei. Esse que é o significado aqui de confessar os pecados. Então, o que significa isso, né? O se, citado aqui por João, significa que há uma condição, irmãos. Há uma escolha a ser feita. Seremos perdoados se confessarmos nossos pecados. A escolha de confessar, ela é minha e é sua. Confesso meus pecados ou não? E essa condição deve ser o resultado do arrependimento. Irmãos, a coisa mais difícil que existe, né? É o homem se arrepender. Nós somos orgulhosos, né? Nós somos soberbos. A gente faz as coisas, mas a gente não quer se humilhar, não. A gente não quer se arrepender, não. Mas, na verdade, o arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter o perdão. O arrependimento também leva a uma confissão, pois não adianta confessar os pecados se não tem arrependimento. Acontece uma coisa da boca para fora. É preciso que haja frutos desse arrependimento. A pessoa se arrependeu e não volte lá naquele mesma coisa que ele cometeu. Muitas vezes o fruto vem com o resultado de algo que se plantou hoje, mas ele é motivado pelo amor a Deus. Nós arrependemos por amor a Deus, com sinceridade de coração e o desejo de obedecer os seus mandamentos. Esse é o verdadeiro arrependimento. Aquele que não sai da boca para fora. Aquele que eu me arrependo verdadeiramente e não volto mais a pecar. E é uma palavra muito dura, lá em Provérbios 28:13, que diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Irmãos, é duro demais ouvir isso, viu? A Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados, ele nunca prosperará. Então, irmãos, aqui não está falando que ele talvez, ou algum momento da vida, ele vai deixar de prosperar, não. A Bíblia diz que aquele que encobre os pecados, ele nunca prospera. Mas a Bíblia diz também, o texto continua dizendo, mas é o que confessa e o deixa, alcançará misericórdia. Os irmãos estão percebendo a seriedade desse negócio? De confessar os pecados? Então, irmãos, não é algo da boca para fora. É uma coisa, é uma confissão sincera, genuína, de forma contínua. Pecou hoje, reconcilia com o Senhor de imediato. Nós pecamos todos os dias, irmãos. Eu e você, embora sejamos cristãos, desejosos de ir para a glória um dia com o Senhor, mas nós pecamos. O perdão não é algo que se conquista com suor,
pelo esforço, pelo meu esforço, pela minha boa vontade. Sabemos que uma das coisas que Deus contempla, Deus está lá na glória, contemplando, aguardando a sua decisão de confessar o seu pecado, que Ele está com os braços abertos para te perdoar. Deus contempla, a Bíblia diz que Deus contempla o arrependimento do pecador. A Bíblia diz que Deus reconhece quando o verdadeiro cristão abandona o pecado e pede perdão. Deus contempla o seu perdão. Deus contempla o seu arrependimento. Deus contempla a sua humildade. Deus contempla o seu desejo ardente no coração de fazer a vontade dEle, de seguir a lei dEle. Deus contempla isso, irmãos. Isso significa, sabe o quê? Um indicador de salvação genuína. Talvez se nós tivéssemos que medir aqui a caminhada de quem está indo realmente para a glória, talvez um gráfico mostrando quantas vezes você se arrependeu do que você fez na sua vida. Isso é indicador de salvação genuína. Isso significa restauração do nosso relacionamento com Deus. Confessar os seus pecados. É você se arrepender do que fez, com humildade no coração. A primeira parte do texto nós já falamos aqui, né? Que é a condição. É a condição a decisão que eu preciso tomar. Reconhecer que sou pecador. A segunda é a segurança. Irmãos, Deus é fiel e justo. Ele é fiel. Eis aqui a nossa segurança. Deus é fiel. Deus é fiel quanto às suas promessas. Ele tem uma fidelidade e nele não há injustiça. Ele é justo, ele é reto. Em Deuteronômio 32:4 diz que ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. Ele é fiel e não comete erro. Justo é. Ele é justo. É o que diz lá em Deuteronômio 32:4. Ele não nos reprova ou repreende. Ele não se torna impaciente. Ele não volta atrás com a sua palavra. A única condição que Deus exige para o perdão é a confissão de pecados. De acordo com a promessa que Ele fez para o seu povo, lá em Jeremias 31:34, Ele diz que, pois perdoarei as suas iniquidades, na parte C do versículo, Ele diz, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Perdoarei os seus pecados e jamais me lembrarei deles. Então a fidelidade de Deus é perfeita, irmãos. Não tem erro, não. Tudo que Ele faz é justo, é bom. Quando Deus age, podemos ter a confiança que Ele faz o melhor, porque Ele é fiel e Ele é justo. Deus promete, Deus cumpre. Em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. O texto faz duas perguntas. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Nós somos falhos, agimos injustamente, penalizamos as pessoas injustamente, apontamos o dedo, condenamos. Mas Deus é fiel, Deus é justo, Ele é reto, Ele faz tudo conforme deve ser feito. A primeira parte, nós falamos aqui a condição do texto, se confessarmos nossos pecados. A segunda parte, falamos da segurança, Deus é fiel e justo. A terceira parte é a segurança. A terceira parte, na verdade, é o cumprimento, né? Note que é o resultado da nossa decisão de confessar os pecados. Note que o texto diz que para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe aqui o cumprimento da promessa de Deus para quem confessa os seus pecados. Apesar dos tradutores aqui colocarem o verbo no tempo futuro, né? No grego ele está no presente. Significa purificar e perdoar, mas no grego está o seguinte: perdoa e purifica, é instantâneo. Você se arrependeu, você confessou, Deus perdoa e purifica. Na verdade, o verbo purificar e perdoar são verbos cognatos, mas há uma diferença grande neles, né? Perdoar significa cancelar uma dívida, pagar pelo devedor. Purificar significa fazer a pessoa santa.
Note que primeiro Deus perdoa os nossos pecados, depois Ele nos faz santo. Ele transforma a nossa vida. Então, assim, dessa forma, Ele abre as portas para a nossa comunhão com Ele. É isso que Deus faz. É essa transformação que Ele faz. O pecador, ele contempla ele está lá na sua glória, contemplando a nossa vida, olhando do céu para baixo, e quando alguém se arrepende e confessa o pecado, ele, opa, um cristão aqui, ó, se arrependeu. Estou abrindo porta para relacionamento comigo. É Deus falando, irmãos. Se você confessa, diz o texto aqui que Ele perdoa, Ele cancela a nossa dívida, Ele paga a dívida do devedor. E depois, sabe o que Ele faz? Ele purifica a sua vida. Ele te faz santo. Ele abre as portas para a comunhão com Ele. E aí, é Deus que toma a iniciativa, irmãos. Embora eu e você saiba que somos pecadores, embora eu e você reconheça que erramos, que estamos aquém da misericórdia de Deus, mas quem tomou a iniciativa foi Deus. O texto diz lá em Isaías 1:18, diz que: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, assim, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Perceba que somos pecadores, reconhecemos nossos pecados, mas Deus tomou a iniciativa primeiro. Note, irmãos, que nós somos devedores, né? A Bíblia diz que não tem como fugir, somos pecadores mesmo. Em Romanos 3,10 diz lá, não há nenhum justo, nenhum sequer. Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6,23 diz também que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Note que quando Deus olhou de cima para baixo, Ele não viu nenhum justo. Somos pecadores, precisamos abrir os nossos lábios para confessar os nossos pecados. Caminhando já para o final da nossa mensagem nesta manhã, confessar significa eu dizer o mesmo que Deus diz sobre o pecado. O que Deus diz sobre o pecado? Eu falei aqui agora, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, estão aquém da misericórdia de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus. É isso que Deus pensa do pecado. O que você pensa do pecado? Será que você pensa que você é santo, que você não peca, que você é puro? Então você está indo totalmente contra o que Deus diz. Quando o pecador reconhece que ele é pecador, ele está falando na mesma linguagem que Deus fala. E aí, irmãos, quando ele faz esse reconhecimento, né, ele faz o mesmo que aquele que está lá em Lucas 18:13, né? O publicano. O que o publicano fez lá no templo? Ele reconheceu diante de Jesus que era um pecador. E ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Algumas traduções da Bíblia falam um pecador, mas a Bíblia, o certo no grego é o pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Ele está falando dele. Note que quando Deus e o homem falam a mesma língua, quando o homem reconhece o que Deus está falando, reconhece que é pecador, há uma restauração de vida. Deus jamais se lembrará do seu pecado. Ele perdoa, Ele esquece. De fato, Deus é amor. Agostinho de Hipona, certa vez, escreveu que os pecadores pecam porque eles não conhecem as consequências do pecado. Isso é verdade. Os pecadores pecam porque não conhecem a consequência. A pessoa acha o pecado muito bom, muito gostoso, mas ele não sabe do que vai vir depois, não. Não sabe da consequência, não. Então, irmãos, nós somos pecadores. E nós aprendemos aqui nessa manhã que lições para o nosso relacionamento com Deus. Uma condicional que tem aqui, né? Confessar os nossos pecados. A segurança, a fidelidade, a justiça de Deus. E o cumprimento, que é o perdão dos nossos pecados e a purificação da justiça. Acredite, irmãos, acredite que quando Deus toma a frente da nossa vida, Ele cuida, Ele protege, Ele perdoa, Ele purifica. João encoraja os seus leitores nessa carta aqui, caminhando para o final. Ele diz que se nós andarmos na luz, confessarmos os nossos pecados, Deus irá perdoar os nossos pecados e nos purificar por meio do sangue de Jesus.
seu Filho. Portanto, devemos andar na luz, fugir do pecado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos fortaleça nessa grande caminhada rumo à pátria celestial. Um dia, irmãos, haverá uma grande paródia. Haverá um grande chamado de Deus. E nós marcharemos com o nosso general, Cristo Jesus, rumo à pátria celestial. Que você possa se preparar para esse grande dia. Se você ainda não tomou sua decisão de caminhar com Cristo, de ser um cristão humilde, de confessar os seus pecados, de contar com a misericórdia de Deus, saber que Ele é fiel e justo, buscar o seu perdão e purificar a sua vida, ainda há tempo. Ainda há tempo. Mesmo que você seja cristão, esteja marcando passo dentro de uma igreja, esteja patinando, esteja tardando esse momento de tomar essa decisão importante na sua vida. Talvez hoje seja o dia de você refletir sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe também a minha vida. Porque eu também, embora esteja falando aqui, sou pecador. Deus falou comigo primeiro, antes de falar com você. Esse é o recado que eu tenho para você nessa manhã, irmãos. Que você, vamos fazer um exercício aqui nessa manhã. Curva a sua cabeça. Reflita aí sobre algum pecado que você fez, que você percebe que precisa da misericórdia de Deus. Que você percebe que precisa chegar para um irmão seu e pedir perdão pelo que você fez. Que você precisa refazer a sua amizade com Deus. Que você precisa santificar. Que você precisa ser perdoado. Que você precisa ser purificado. Reflita nesse momento aí. Peça perdão a Deus, confesse a Deus. Confesse com sua boca, com sua língua, que Deus está contemplando o pecador arrependido. Confessa aí.